agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a fortaleza do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Nós estamos no 9º dia das nossas reflexões para a Quaresma na Divina Vontade, com o objetivo de que você cresça espiritualmente, viva intensamente cada um destes dias da observância quaresmal, para que depois deste tempo tão favorável de salvação, daquilo que é necessário para a nossa mudança, você ressuscite para uma vida nova. Porque o 40 do tempo da Quaresma, ou os 40 dias da Quaresma, o 40 que aparece na Sagrada Escritura, é para dizer exatamente assim, o tempo necessário para a mudança. E Deus dá essa graça para cada um de nós. Então, coloquemo-nos na presença do Senhor para que hoje, tudo que nós temos aqui de desordenado, as nossas paixões desordenadas, nós coloquemos na presença de Deus para vencer. Há em nós aqui uma inclinação para o pecado, uma inclinação para as coisas do mundo como herança daquela desobediência primeira, mas nós vamos caminhar na presença do Senhor para entrar em comunhão com Deus e viver na vontade do Senhor, para viver aquilo que nós realmente somos, para aquilo que nós realmente fomos criados, para a santidade. E a santidade a gente vai passo a passo conquistando. Hoje, a nossa intenção pode parecer muito difícil a uma primeira vista, mas, com a graça de Deus, ela é possível. É a entrega dos nossos vícios. Mas alguém pode dizer assim, mas eu não tenho vícios. Eu não sou dependente de álcool, não sou dependente de drogas. Eu não tenho vícios. Mas, à primeira vista, pode parecer que não. Mas as nossas inclinações nos jogam no mundo não só de vícios físicos, não é, Padre Nilson? Mas aqueles vícios até espirituais. O senhor, como sacerdote, pode nos explicar isso, não? Se a gente não toma cuidado e não faz uma análise da nossa vida, por exemplo, existem as paixões desordenadas, aquilo que são a nossa inclinação para o pecado, depois os ataques todo do demônio, as tentações que aparecem no nosso caminho, mas também podem aparecer vícios espirituais, como, por exemplo, quando a pessoa ela brinca um pouco com a misericórdia de Deus. Você não tem problema que eu vou cometer um pecado aqui, porque depois eu me confesso, aí depois eu cometo de novo, não há problema, porque depois eu me confesso, ela vai caindo num círculo vicioso que faz com que ela não respeite mais a misericórdia de Deus, porque vive de qualquer jeito. Não que Deus não perdoe, Deus está sempre pronto para nos perdoar e não despreza de jeito nenhum um coração arrependido. Mas busquemos a Deus de coração sincero para que todos os vícios, todas as paixões desordenadas deem lugar para as virtudes. Esse processo aqui de um crescimento na vida espiritual é para que aconteça exatamente isso. Nós vamos deixando os vícios de lado, e alguns deles são tão difíceis de deixar, mas tem que ir, com a graça de Deus, deixando de lado, não é com força de vontade, não, é com a ação da graça de Deus, deixando de lado para que as virtudes ocupem o lugar aqui na nossa vida, para que o desejo de Deus cresça cada vez mais. Então nós não fomos criados com vícios, nós não fomos criados assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você consegue ver algo de errado em Deus? Você consegue ver o vício em Deus? Não, você consegue ver virtude. Então, à medida em que nós vamos caminhando na vida de oração,
Eu gosto sempre dessa ideia. O Espírito Santo vai lançando luzes nas áreas mais escondidas, porque a gente pensa, às vezes a gente pensa que não tem vício. Então, Não tem vício. tenho nem Mas isso. o Espírito Santo vai lançando luzes às áreas mais escondidas aqui da nossa história para revelar quem realmente nós somos, e nós vamos descobrindo que tem coisa para a gente confessar, tem coisa para a gente apresentar diante de Deus, tem vício para vencer. E olha, padre, a gente não é bom para ver os vícios da gente, mas para ver o vício do próximo, como a gente é bom, né? Os vícios, principalmente os vícios aparentes, né? Se a pessoa tem uma dependência no álcool, uma dependência na droga, ou outros vícios. Eu acho que um dos vícios mais comuns agora é a internet, né? A internet vicia as pessoas e a gente está atrás da porta sempre para apontar o erro do outro. Como a gente é. E acaba até gastando tempo com isso, né? Porque é um desejo tão grande de querer saber a vida do outro que vai perdendo tempo e gastando tempo com essas coisas que são supérfluas e não dando tempo para Deus. E se não dá tempo para Deus, vai crescendo no vício, vai crescendo na desordem. À medida em que a gente vai dando tempo para Deus, a nossa vida vai sendo reconstruída. É o progresso na vida de oração, não tenha dúvida disso. Quanto mais você reza, quanto mais você vai progredindo na sua relação de intimidade com Deus, mais você vai se conhecendo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai vencendo os vícios e vai transformando a sua vida pela graça da virtude. À medida que você vai rezando, você vai buscando a confissão, você vai buscando a Santa Missa, Jesus Eucarístico, buscando os sacramentos, porque a vida sacramental, ela nos leva a essa relação de comunhão com Deus, porque os sacramentos são, de forma ordinária, um meio através do qual Deus nos concede a sua graça. Então, cada um dos 7 sacramentos, mas sobretudo aqui o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, vai levando-nos a uma comunhão com Deus. Todos eles, obra do Espírito Santo, para que a nossa vida seja refeita. Mas quando você procura, por exemplo, a penitência, o sacramento da penitência, não naquela situação de desconfiar da misericórdia de Deus, que eu vou pecar mesmo, depois eu procuro o padre para confessar, mas o exercício contínuo da confissão, como uma devoção, ele vai fazendo com que você vença os vícios. Você vai apresentando diante do sacerdote. E aí, se porventura acabou caindo, mas lutou bastante para não cair, você volta ao sacerdote para fazer a sua confissão de uma forma sincera, e a ação sacramental vai te ajudando a colocar remédio nessa ferida de pecado, nesse vício que tenta tomar conta da sua vida. É um processo de uma transformação interior que se dá através da vida de oração. E quando a gente recebe esse remédio da penitência, né, do sacramento da reconciliação, e principalmente a Eucaristia, a gente vai sendo misericordioso, vai se tornando um coração misericordioso com a outra pessoa. Porque aí nós entendemos que a fragilidade humana é sempre propensa ao mal, mas a gente vai ver as outras pessoas com os olhos de Deus quando estamos com os óculos de Deus. Exatamente. Quem faz a experiência da misericórdia é misericordioso. É misericordioso. É a ordem de Jesus, inclusive, nesse sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E depois, como numa reação assim, em cascata, vai aparecendo os desdobramentos dessa misericórdia que brota do coração de Deus. Por exemplo, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, para olhar o outro sempre com o olhar de Jesus, com o coração de Jesus, ter o coração como o coração de Jesus. Aliás, a vida sacramental, os sacramentos, eles brotam ali do coração aberto de Jesus na cruz, naquela hora suprema de dor, mas de um amor tão grande. Dali brota a graça sacramental que transforma toda a nossa vida. Mas a gente lembra hoje também daquilo que Jesus diz no Evangelho. Em São Mateus capítulo 7 diz assim: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Não fica apontando os vícios do outro. Não fica apontando para o outro, dizendo você é isso, você é aquilo outro. Não, olha para você mesmo. Quem é você? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também eles.
Você gostaria que as pessoas ficassem apontando para você para falar dos seus vícios, dos seus defeitos? Não, é muito melhor mostrar o caminho para superar essas dificuldades, mostrar o caminho para que essas pessoas cresçam na vontade de Deus. Eu tenho sempre uma ideia assim, um dia um amigo cometeu um pecado, né, que até se tornou um pouco público, e a mãe dele disse assim, olha, você não deve mais andar com o padre, porque olha como que está a sua vida. Aí eu disse assim, olha, eu acho que é o contrário. Jesus sempre atraía para perto de si as pessoas que estavam passando por alguma dificuldade e estavam numa situação de pecado, e essa atração de Jesus era justamente para mostrar o caminho, né? Mostrava o caminho. Esse caminho aqui é o caminho da perdição, então vem para perto de mim, vem e eu vou te mostrar o caminho da verdadeira vida. Ele é o caminho para a verdadeira vida. Então Jesus atraía para perto de si aqueles que todos da sociedade diziam assim, não devem estar perto de Jesus. Aliás, era o olhar até que se dirigiam para ele. Como é que pode, né? Ele come com os pecadores, as prostitutas, os ladrões estão perto deles. E ele diz assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu vim ao encontro daqueles que estão perdidos. Você se sente perdido? Você se sente aí que está num caminho de um precipício? Então, tem como você voltar. O Senhor estende a mão para você hoje para te tirar dessa situação. Se você se sente aí, eu não consigo vencer os vícios, não consigo ter progresso nenhum, tome uma decisão hoje. Estenda a sua mão na direção do Senhor. Ele vai estender a mão para você para te tirar dessa situação. É o que o Senhor faz com a minha vida, com a vida da Maria do Rosário, faz com a nossa vida. Se nós estamos indo num caminho assim contrário da vontade de Deus, a mão poderosa do Senhor se estende na nossa direção, como o pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, da ovelha ferida, para trazê-la de volta, para trazê-la de volta. Então, nós queremos que essa graça aconteça aí na sua vida. A dica, Maria do Rosário, é que são muitos os seus inimigos, ó Pai, são as trevas, as paixões, as fraquezas a que são sujeitos. Mas quem é que pode te ajudar? Quem os ajudará? E aí nós pedimos ao Senhor que em cada Santa Missa, em cada sacramento, em cada momento da manifestação da graça de Deus na nossa vida, pelos sacramentos da igreja, nós encontremos o auxílio, a fortaleza, a luz para afugentar da nossa vida todos esses inimigos que impedem de que cresçamos na presença de Deus. Mas está um jeito da gente vencer aqui esses vícios, fazendo esse propósito, um propósito de uma disposição interior para mudança através do jejum, através da abstinência. Isso ajuda a gente a vencer o nosso homem interior aqui que tenta nos dominar. E Deus verá o seu esforço. Deus vai valorizar o seu esforço. Dê o passo que Deus concede a graça. E nós vamos rezar pedindo esta graça para que, entregando tudo nas mãos do Senhor, sejamos vencedores. Rezemos. Senhor, que nos sacramentos eu encontre sobriedade e força para vencer todos os meus vícios e que eles produzam em mim todas as tuas virtudes. Aumente em mim a fortaleza, a mansidão, a paciência, a tolerância, a humildade, a obediência e, sobretudo, a fé. Que todo o mal em mim seja substituído pelo bem. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Amém. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos perdão. Perdão por nos entregarmos à nossa própria vontade que nos leva aos vícios. E o abençoe-te de nosso Senhor para você hoje é para que você vença todos os vícios com a bênção de Deus, com a graça de Deus e tenha o progresso na vida da virtude. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pecadora
Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador.